tudo isso faz muito sentido, etc., mas as pessoas têm que escutar a sua fala, né? E já tem o problema de que a sua penetração analógica não é muito grande, pelo menos até agora. Tempo de televisão, me parece que não vai ter, ou se tiver, vai ser muito pequeno. A possibilidade que os debates fiquem esvaziados. Ou você vai conseguir inflar a campanha nos debates. Eu acho essa é uma provocação sua muito boa, porque aqui eu tô num ambiente com pessoas muito inteligentes e a live tá enorme, e é uma live com 10 mil pessoas, é maior do que a live do lançamento da candidatura do Flávio. O Flávio falou simples, dançou, e a gente teve mais audiência aqui falando de coisas complexas do que ele lá. O que mostra que tem muita gente no Brasil procurando solução séria. E a gente, com todo o respeito aos demais pré-candidatos, nós estamos trazendo propostas sérias. Eu tô discutindo coisas, inclusive, impopular aqui. Então, isso mostra que é um caminho. Esse caminho, quando for colocado no analógico, quando eu aparecer na TV para falar isso, vai acontecer igual no digital. Porque a verdade é a verdade em qualquer ambiente. E, modéstia à parte, também considero que eu falo melhor do que os demais. Há uma tentativa, e eu acho que esta é a grande questão, o Felipe também trouxe, de esvaziamento dos debates. Que é o Lula não ir, aí o Flávio ficar com a desculpa perfeita para não ir também, e aí fazer um debate de comadre entre eu, o Caiado e o Zema. E aí não teria a audiência que teria com os dois, e aí eles simplesmente vão fingir que não há eleição pro eleitor votar no embalo. Eu acho que isso vai ter um efeito contrário, grande. As pessoas agora vão dar atenção para eleição. Agora, a atenção que estava sendo dada para política até a Copa era mínima, passou a Copa, agora a atenção aumenta. E as pessoas vão querer ouvir as respostas dos demais candidatos, especialmente o Lula, que em condições normais de temperatura e pressão, não sendo Flávio, ele perde. Não sendo Flávio, o Lula vai perder a eleição. O Lula, toda a aposta dele é no Flávio. Então ele finge que tá muito seguro, mas na verdade ele tem que contar com a ida do Flávio pro segundo turno. E o Flávio, ele quer ir pro segundo turno nem que seja pra perder, porque aí ele mantém a liderança da direita. É só as pessoas entenderem essa farsa que as pessoas vão olhar pra quem tá em terceiro e vão elevar. Modéstia à parte, eu estou conseguindo fazer isso por enquanto digitalmente. Havendo um espacinho, não precisa de muito, no analógico a gente brilha. Mas para não perder a provocação, o senhor é comadre do Romeu Zema, do Partido Novo? Não, muito... Eu não sabia. Não, infelizmente, inclusive no trio ali, eu acho que eles vão vir pra cima de mim, inclusive. Mas eu falo muito de comadre porque, né, vão ficar os três ali falando mal do Lula, falando mal do Flávio, vamos discutir. Mas assim, a forma como Os três falando mal do Flávio, o senhor acha? eu acho que o Zema, ele vai falar que o Flávio é um cara inadequado. Ele vai falar de maneira muito calma. Olha, o Flávio errou. Mas vai falar alguma coisinha. Eu vou ser bem mais vocal. O Caiado, acho que vai ensaiar alguma coisa um pouco mais intensa. Mas no fim do dia, eles não são dois bandidos como o Lula e como o Flávio. Então as pessoas estão esperando sangue e espetáculo nos debates, como foi agora na última eleição de 24. Não acredito que verão. Eu não sou uma pessoa que vou baixar o nível. Eu quero mostrar que eu tenho propostas melhores do que eles. Então quem está esperando sangue no debate não verá. As pessoas precisam ter o Lula e o Flávio ali presentes para que as coisas sejam discutidas. Chico. Para não sair do meu campo... Você disse que ia falar de meio ambiente também, né, Chico? Não, vou falar de meio ambiente depois, mas agora eu queria perguntar para o Renan sobre educação. Por quê? Eu ia dizendo, toda vez, na minha experiência e daquelas pessoas com quem eu convivo, no meu interiorzão afora, que você vai encontrar uma pessoa, ou você vai contratar ele até como peão de fazenda, trabalhar na roça, ou se ele for operar uma máquina, toda vez que, conforme a escolaridade dele, ele é um cara mais bacana, ele é um cara mais... investe, ele é um cara mais capaz, você conversa com ele, ele entende melhor, você vê, puxa, o Brasil depende da educação. É antes do emprego, às vezes, porque às vezes você dá um emprego, o cara depois de 3 dias vai embora. E nem te dá satisfação. Existe uma correlação notória entre o grau de educação das pessoas e a prosperidade, e o bem-estar, e a família, e a nação como um todo. Muito bem. A educação no Brasil não vai bem. Os IDEBs que a gente vê por aí, eles teimam em ser muito baixos, etc. E muitas vezes o que a gente percebe é que alguns municípios se destacam. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, supondo que sejamos a favor de melhorar a educação, qual é o papel do município, do Estado ou do presidente da República para melhorar a educação do Brasil? Vou começar primeiro com uma breve discordância, Chico. Atividade econômica e boa educação tem que andar juntos. Porque você tem muitos municípios, o Ceará é um exemplo disso, em que foi feito um bom trabalho educacional, mas no fim do dia não há uma atividade econômica que abraça aquelas pessoas. Isso acaba gerando uma desmotivação, inclusive, no aluno.
Porque você acaba não vendo o futuro. As pessoas mais pobres do Brasil não veem valor na educação porque elas não entendem que existe uma correlação direta entre educação e aumento da renda dela. Porque simplesmente em alguns lugares não é essa atividade. Então, infelizmente, as famílias não participam como deveriam. Eu vi isso acontecer em alguns lugares, especialmente em lugares que chegaram a investir em educação no interior do Nordeste. Mato Grosso, eu voltei agora, de lugares que têm índices educacionais maravilhosos. E o que acontece? Boa escola, boa estrutura, disciplina, cobrança para a obtenção dos índices de desempenho e ranking Saeb e DEB super alto, e paralelamente o emprego ali na porta. O emprego, assim, o cara saiu da escola, já sai com o curso técnico, vai no Senar, que é o Senai do agro, e já tá com o emprego garantido, ou vai para uma fábrica conseguir um emprego. Então a carreira já começa, todo o ciclo tá perfeito ali. Então a gente vai precisar amarrar essas coisas, porque eu percebo, isso é uma coisa muito subjetiva, eu vi na viagem, que as famílias no Brasil, especialmente nos lugares mais humildes, não estão dando o valor que a educação merece. Porque não estão vendo a correlação entre educação e ganho e ganhar dinheiro, basicamente. A segunda coisa que é importante para frisar aí. Tá certa a tua análise de que a educação nossa vai muito mal. O Brasil abandonou a obrigatoriedade do método fônico, que é o método mais clássico e funcional, e que toda a literatura científica comprova que é para alfabetizar uma criança. Hoje, no Brasil, a gente tem apenas 8% da população devidamente proficiente em português, que fala português perfeitamente, que escreve português, lê português e consegue declamar em português. 8%, 23% de analfabeto funcional e alguma coisa ali no meio de pessoas que meio que lê e escrevem. É assustador. Isso está deteriorando ainda com métodos alternativos educacionais e a ausência de uma política estatal de cobrança sobre o desempenho dos professores e dos diretores, especialmente na primeira alfabetização. O que eu tô tratando aqui, a gente precisa falar, é a base da base da base da base. Porque não adianta nada falar, eu vou ensinar história, ou aquelas discussões ideológicas de direita e esquerda, do tipo, tô doutrinando, o garoto vai virar um comunista. Cara, ele não vai ler Karl Marx na escola, porque ele não sabe ler. Ele não vai virar um comunista porque ele não tá aprendendo a ler. Então vamos voltar pro básico. Tem um estado americano, que é o Mississippi, que ele tinha a pior educação dos Estados Unidos. Ou uma das duas piores. Tinha muitos comentários racistas que eram feitos, tem uma população negra. Tinha muita gente, faz comentários racistas abjetos. O governo do Mississippi, a população do Mississippi fez uma força-tarefa e focou em método fônico, que é o método que a gente quer obrigatório, e melhoria no desempenho das escolas com metas muito claras e aulas de reforço na parte de alfabetização até a criança obter seus 10 anos de idade. Foram para segundo ou terceiro lugar no ranking estadual americano. Em pouco tempo, fazendo o básico. No Brasil, a gente tem que primeiro fazer o básico. Assim, e o básico hoje numa escola é merenda, autoridade do professor, método fônico. São 3 coisas que são tão, assim, prosaicas, são primordiais, que não estão sendo feitas. Só de fazer este básico, que a tua geração viu, porque havia isso na tua geração, a gente já dá um salto. É um salto. Recupera a autoridade do professor, proíbe celular em sala de aula, proíbe rede social para criança, coloca figuras de autoridade presentes na escola. Por isso que a escola cívico-militar, ou mesmo escola com presença de bombeiro, como eu vi no Mato Grosso, funciona super bem. Tem que ter figuras de autoridade, especialmente para o menino problema, o menino rebelde, precisa ter essas figuras de autoridade. Com uma boa comida para a criança, a mãe fica tranquila, especialmente a mãe solteira, e aí essa criança começa a performar melhor. Isso é o básico do básico do básico. E aí nós não podemos dar ao município o direito de escolher ou não escolher fazer isso. É obrigatório. Isso que eu tenho que falar é obrigatório em todos os municípios ao redor do Brasil. E o diretor da escola que vai bem ganha mais. O diretor da escola que não entrega isso é demitido. É o básico do básico do básico. Se a gente não fizesse básico, não adianta discutir todo o resto. Se no ensino médio a pessoa escolhe o currículo ou não, que é o novo ensino médio, se não tiver isso, não adianta nada, porque a criança não sabe ler em português. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.